Fala, meus amigos, estamos de volta com mais um Fala Doc Podcast. Eu, Deusdado Brandão, otorrinolaringologista, e meu amigo Ricardo Saik, neurocirurgião, né? E hoje eu quero pedir para vocês, antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações lá no sininho para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma publicação que a gente fizer aqui de vídeos novos, tá bom? Hoje nós temos uma convidada super especial, uma médica pediatra, de mão cheia. Ricardo, faça as vezes, por favor. Bom, hoje a gente tem uma convidada especial, a doutora Beatriz Kater-Saik, e o sobrenome não é à toa, né? Que além de médica, pediatra e intensivista pediátrica, tem também o título duplo de minha esposa e mãe dos meus filhos. Então, uma convidada extremamente especial de estar aqui. Beatriz, obrigado pela presença. Tenho certeza que vai ser bom a gente bater um papo. Eu acho que é mais fácil a gente conseguir conversar bastante aqui do que em casa, às vezes. Né? Então, vai tirar as dúvidas que eu tenho e em casa não consigo responder. Eu que agradeço o convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bora lá. Muito legal. Quer começar? Eu, Dr. Brandão, né, como todos sabem, tá virando pai agora. Então, como pai de primeira viagem, vou deixar que você comece as perguntas, primeiro com aquilo que está te afligindo. O que acontece aí? Suas dúvidas na pediatria, para quem vai ter um paciente pediátrico em casa em breve. Maravilha. Realmente, estou esperando o meu primeiro herdeiro. E, Bia, conta pra gente quando que a gente tem que começar o acompanhamento com o pediatra. A gente vai ter um bebê. E aí, como que é esse segmento com a pediatria? Essa é uma pergunta muito boa, Brandão, porque a maioria das pessoas acredita que a consulta com o pediatra começa quando a criança já nasceu, né? O acompanhamento deve começar depois que o bebê já está aí. E na prática, hoje em dia, a gente tem já há algum tempo, na realidade, a consulta pré-natal com o pediatra. O que é isso? Antes da criança nascer, a gente conseguir orientar a família como se preparar para esse bebê. Na realidade, assim, depois que uma criança nasce, o Ricardo não me deixa mentir, muda tudo, né? Muda a rotina da família, muda toda a estrutura da casa. A família, nasce uma família, né? Então a gente precisa saber como a gente se prepara para receber essa criança no melhor cenário possível, né? Porque muitas pessoas se preocupam só do ponto de vista financeiro, assim, o que eu preciso me organizar em termos de finanças, assim, o que precisa caber no meu orçamento, e não é isso, né? As questões de saúde envolvem muito além disso. Então, eu até brinco, um exemplo das vacinas, né? Eu vou fazer vacina no particular ou no privado, né? É um investimento, ou preciso comprar alguma coisa, ter uma farmacinha em casa, que remédio que eu tenho que ter, preciso comprar o melhor inalador, umidificador. Não é só sobre isso, né? Então, eu costumo falar bastante sobre toda essa estrutura que na consulta de pré-natal a gente já consegue mapear. E outra situação também que a gente costuma dizer, hoje em dia está muito em pauta a tal da epigenética, né? Na epigenética, a gente acredita que, além da situação intraútero, do componente que você traz no seu DNA, o que você colocou ali, né, no código genético do seu filho, tem toda a questão ambiental. Então, o que a sua esposa come, os hábitos enfim, atividades físicas, situações emocionais, tudo isso influencia na geração da criança. Então, nessa consulta a gente consegue, além de mapear tudo isso e também de se preparar melhor para como eu vou cuidar dessa criança. Um exemplo, se eu estou diante de uma mãe lúpica, né, uma mãe com lúpus tem um risco aumentado de um bebê com cardiopatia, né, com BAVT congênito. Então, eu sei que é um neném que assim que nascer, eu vou começar a já fazer toda essa triagem cardiológica. Uma mãe com diabetes, né, então eu preciso entender exatamente tudo o que está acontecendo ao longo dessa gestação e que, às vezes, numa primeira consulta, depois que o bebê nasceu, é muita informação para a gente conseguir contemplar. E outra coisa que eu falo sempre, assim, uma coisa é você ir numa consulta com a mulher grávida, com a noite de sono em dia, tendo dormido, conseguindo absorver aquela informação, sedenta por essa informação, né? Até brinco que, às vezes, tem mãe que vai nessa consulta de pré-natal e me pergunta sobre disciplina positiva, que é um negócio que você vai conseguir colocar na vida da criança lá pelos 4, 5 anos de idade, né? Então, a mãe que já está muito à frente. Ou a mãe que vai nessa consulta e fala, não, doutora, eu já comprei um curso sobre formas de fazer o neném dormir melhor, enfim. E outra coisa é você, na primeira consulta com o bebê no colo da mãe, a mãe sem dormir, a mãe sem se alimentar, a mãe sem tempo de fazer nada, e o neném chora, a mãe não consegue prestar atenção naquilo que você está falando. Então, essa consulta de pré-natal é fundamental.
E entre tantas outras questões, a gente precisa entender que, assim, existe uma frase que eu gosto muito que fala que é preciso de uma aldeia para criar uma criança, né? Então, a família não está sozinha. Qual é a rede de apoio que essa família tem? Né? Essa tal da rede de apoio que é tão bonito, que todo mundo fala. Principalmente nas cidades cosmopolitas, isso falta muito, né? A gente tem cada um vivendo no seu cantinho, cada um se virando sozinho. Cada um na sua bolha ali, né? Exatamente. Então, assim, quem que vai te ajudar e como vai te ajudar, né? Ninguém quer sair da sua rotina para ajudar. Para pôr a mão na massa, Não. exato. E às vezes a mãe precisa entender que, assim, o tempo que ela tem para descansar, ela precisa descansar. Uma mãe descansada produz mais leite. E não estou falando isso como achismo, isso é comprovado, né? Uma questão fisiológica. Uma mãe bem alimentada produz um leite de melhor qualidade. Então a gente precisa entender que, assim, todos esses impactos vão influenciar na saúde do neném. Mas ela precisa ter esse preparo, ela precisa de alguém falar isso para ela, né? E nessa situação, assim, uma frase também que a gente repete bastante, na vida da criança e na vida da grávida, não sei se seu esposo está passando por isso, todo mundo palpita, né? Então vai ter alguém falando que está tudo errado, vai ter alguém falando que tem um jeito sempre melhor. Existem muitas comparações. E nessa circunstância, a mulher sem dormir, insegura, fica muito vulnerável e acaba aceitando e acatando, às vezes, coisas que não são verdade. Ou que vão para o Google procurar alguma informação e encontra lá uma informação que também não procede. Então eu brinco que, assim, você precisa de um pediatra para chamar de seu. E aí, no pré-natal, é o melhor momento para você, eventualmente, fazer essa escolha e achar um profissional que bate o santo, que você vai falar, não, é essa pessoa que compactua com aquilo que eu acredito, né? Que tem os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, que tem, enfim... Uma identificação, né, pessoal. Exato. É necessário, porque deixa para fazer isso depois que nasce, assim como qualquer outro profissional, não só médico, qualquer prestador de serviço, de uma maneira em geral, às vezes não bate o santo, como você falou. Você vai lá, e às vezes é um profissional bom, mas não existe uma afinidade. E é uma função tão importante, um cargo tão importante, que se não tiver afinidade, não vai dar certo, né? E você faz isso às vezes depois que o bebê já está com um mês de vida, né? Como é que você vai procurar um outro profissional Não até que você adianta. encontra? Pulando de e profissional vai em trocar? profissional, né? Exato. E Então, perde um segmento, né? E esse segmento exige uma horizontalidade, né? E eu acho que no primeiro ano de vida, principalmente, que é a parte mais intensa, né? Se prepara. A gente costuma dizer que você tem mais contato com o pediatra do seu filho do que com qualquer outra pessoa, né? A gente acaba não tendo possibilidade de manter outras rotinas, então provavelmente você vai falar mais com o pediatra do que com qualquer outra pessoa. Qualquer coisa que acontece de errado, qualquer coisa que acontece de diferente, você precisa disso. Então, assim, todas essas questões, até mesmo, assim, cuidados com a sua casa. O que você precisa fazer em casa para receber um bebê, né? De repente você tem lá na tua casa um monte de tapete, carpete, cortina, coisa que junta ácaro, que junta pó. Não é o ambiente mais adequado para o teu filho, mas alguém precisa te contar isso, né? Ou, de repente, você tem lá um cachorro de estimação que está com você há anos e alguém fala, tem que tirar o cachorro de casa. Não tem. É ótimo bicho de estimação para criança, né? Mas alguém precisa te contar isso, né? E conforme a criança cresce, outros riscos vão aparecendo, né? E todo mundo lembra do protetor de tomada, mas ninguém lembra que você não pode ter um fio da televisão ali que a criança está engatinhando, puxa, a TV cai em cima dela. Ou as toalhas, né? Toalha de mesa, que a criança puxa, vem tudo que está em cima para a cabeça da criança. Mas alguém tem que te contar isso, né? Então, como que você se prepara? Essas são as orientações que a gente faz antes mesmo da criança nascer, que aí você já deixa tudo em ordem, não vai surgindo Mas muita... planejamento, né? A família começa a Exato. entender a lógica de como deve ser e planejar, né? Exatamente. À frente, não deixar as coisas acontecerem. Tenho certeza que você já fez tudo isso. Estamos trabalhando nisso. esse preparo ele não é só a questão de saúde, né? Bem-estar, uma questão mental, né? De você estar pronto para aquilo. Acho que até a ansiedade reduz quando você prepara da maneira adequada e você já se sente mais capaz para aquilo. Você já pode antever o que vai acontecer, quais são as possibilidades. É um pouco de conforto, né? Dá um pouco de conforto na hora. Tô tranquilo. Daquela mudança, né? Importante. E além da questão, você falou de saúde, de descanso e tal, tem a questão do meio, né? Que você falou do ácaro, preparar onde a criança vai ficar, já de ir organizando, né? As necessidades dela. E uma coisa que a gente ouve, geralmente quem está nessa fase da gravidez, é de um monte de restrição. Olha, a mulher grávida não pode comer isso, não pode comer aquilo, ou precisa comer muito daquilo. Como é que é isso? Existe uma restrição disso, em especial a questão de alergias? Isso pode influenciar na criança?
Isso influencia bastante. Na realidade, assim, existem algumas coisas que são proibitivas, né? Então, alguns medicamentos, algumas situações específicas, a gente precisa, de fato, ter essa interface até mesmo com o obstetra, com o ginecologista. Mas, em relação à alimentação, tirando bebida alcoólica, né? Que álcool não é mesmo recomendado durante a gestação. Existem até algumas pessoas que trazem alguns estudos com tabelas, mensurando quantidades específicas que, então, seriam aceitáveis, mas assim, tirando essa questão do álcool, a alimentação na gravidez, pensando ainda naquela questão da epigenética que a gente comentou, é de suma importância, além da alimentação saudável, para que você consiga construir e dessensibilizar a imunidade do bebê logo de cara. Então, é até recomendado que, a partir, principalmente do 6º mês de gestação, a gestante consuma bastante alimento alergênico, claro, contanto que ela não seja alérgica, né? Não vai dar para... Ela é alérgica a camarão e aí come camarão, faz um choque anafilático, não é isso. Mas se ela não tiver nenhuma restrição antes disso, que se consuma, tanto na gestação quanto no período de amamentação, a maior quantidade possível de alimentos potencialmente alergênicos. Então, Quais alimentos são esses? Frutos do mar, nuts, né? Castanha, soja, amendoim... Tudo isso que pode trazer alergia, né? Alguns grãos também. Alguns grãos, né? E ter toda essa exposição prévia para que, de alguma forma, isso seja transmitido ao bebê, para que ele não seja um bebê tão restrito, né? Leite também entraria nesse... Leite. É que a gente vê... Desculpa. Você vai fazer a mesma pergunta aqui, ó. A gente vê muito, né, a questão da alergia à proteína do leite. Na verdade, o leite, ele tem 3 grandes problemas do leite, né? Pensando na minha área, por exemplo, no otorrino, a gente vê muito, não só alergia à proteína do leite da vaca. Refluxo. Mas a gente vê refluxo. Você vê uma questão muito relacionada também com a caseína, que em algumas crianças acaba estimulando uma hipersecretividade. Por vezes essa criança acaba tendo retenção de secreção lá na orelha média, ou mesmo, né, de fossa nasal e tudo mais. Às vezes tem criança... E ainda tem a intolerância à lactose, né? Aquelas crianças que não produzem a lactase, não conseguem quebrar o açúcar do leite. Enfim, então você tem esses 4 problemas, na verdade, do leite, né? E... Tem alguma relação no consumo do leite pela mãe, seja na fase de amamentação ou na gestação, em relação a essas possíveis alergias relacionadas ao leite pelo bebê? Na prática não existe uma relação direta, mas quanto mais a mãe se expuser, menor a chance da criança desenvolver alergia, tanto na amamentação quanto na gestação. Mas, na realidade, recentemente teve um estudo muito interessante que, lá na década de 90, a gente começou muito aquela teoria higienista, né, de caprichar nesses cuidados, de deixar o ambiente o máximo possível livre de qualquer tipo de micro-organismo, né, um ambiente estéril para os bebês. Mas o que ultimamente tem se repensado é a história da vitamina S, né, o S de sujeira. Então, muito dessas alergias, e isso inclui a alergia à proteína do leite de vaca e algumas outras questões, é que a gente, com isso, deu uma destreinada no sistema imunológico das crianças. Então, qualquer coisa pequena ficou com um potencial alérgico muito grande. Então, essa história de esterilizar tudo, de limpar tudo, né? Que a gente até brinca, né? A chupeta do primeiro filho a gente esteriliza. Do segundo a gente passa uma aguinha, do terceiro a gente só limpa na roupa e oferece, né? Então, o terceiro filho acaba ficando menos doente até por conta disso. Mas a ideia é que a gente consiga deixar as crianças com um pouco mais de contato com tudo, assim, com a natureza, com fatores que, claro, não impliquem danos à saúde, né? Mas, assim, por isso, pode ter o cachorro, pode pôr a mão na grama, pode pisar na areia, pode fazer, né, toda essa bagunça que antigamente a gente era muito assim, opa, pôs a mão no chão, limpa a mão, lava a mão, passa álcool gel, né, assim. E a gente foi vendo que ao longo do tempo isso foi sendo cada vez mais revisado. Então, é claro que quando a gente vai preparar a casa para o neném chegar, a gente cuida dessas situações também, mas não precisa passar lisoforme na sua casa, né, do teto ao chão o tempo inteiro, né? Mas a gente tem que ter esses cuidados para evitar também, não tanto ao céu, não tanto à terra, não pesar demais nesses excessos e pagar esse preço lá na frente com essas alergias todas surgindo, né? Eu acho que esses 3 primeiros meses da criança, na verdade, são os mais críticos, né? Porque é aquele período em que a criança ainda tem anticorpos que ele herdou da mãe ali, que veio através do cordão umbilical, vem um pouco também no leite materno, a gente sabe que tem ali corpos, mas o sistema imune da criança ainda não funciona de maneira adequada. Ele então tá aprendendo, né? Tá aprendendo, né? Eu brinco que, às vezes os pacientes chegam no consultório, eu brinco que é como se fosse um soldado, recruta do exército que está em treinamento. Diferente de você pegar uma criança mais velha que já é um Navy SEAL da Marinha Americana ultra treinado. Então,
é como se o sistema imune dele estivesse ainda se desenvolvendo, se aprimorando. Então, esses 3 primeiros meses eu acho que são os mais críticos a priori. Né? São, e assim, Desses cuidados, assim, de não expor a criança demasiadamente. E na prática, a gente precisa lembrar também que a criança não é um adulto pequeno, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade. Assim, 2 dificuldades que eu vejo no consultório, assim. Uma, as pessoas acharem que a criança é um adulto pequeno, e o outro extremo, as pessoas esquecerem que as crianças também são pessoas, né? Então, invalidar o sentimento da criança, por exemplo, numa crise de birra, né? Assim, a crise de birra nada mais é do que a criança que não sabe lidar com a frustração. E aí o pai perde a paciência, ou às vezes bate aquele papo cabeça com a criança, que não tem discernimento nenhum, né? Não tem maturidade nenhuma para entender aquilo que o pai está falando. Ou o contrário, né? Assim, esquecer que o bebê ali que está, né, diante de você também é uma pessoa, então também tem sentimento, também tem sensação de fome, de saciedade, sente frio, sente calor. E nesse primeiro ano de vida, tem outras questões que envolvem toda essa situação da imunidade, como, por exemplo, a reserva que a criança tem. Então, por que um quadro respiratório, um VSR, né, um vírus sincicial respiratório em você, é um resfriado bobo, que às vezes você passa até assintomático, e na criança é uma bronquiolite que ela pode chegar em potenciais aí de gravidade enormes, né? Então, é essa questão. Por isso que, não vai visitar o neném recém-nascido se você está resfriada. Não, mas eu uso máscara. Não vá, né? Por que eu preciso... Tá vendo, pessoal? Não visitem se estiverem resfriados. E Exato. é difícil exigir esse bom senso, né? Tem gente que não consegue. E fica chateado. E fica chateada. Bloqueou a visita. E fora que esse bom senso, igual o Ricardo falou, ele transcende essa questão sanitária, né? Porque eu penso que no puerpério a mulher tá exausta, né? Se ela tem um tempinho, ela não vai ficar fazendo sala para alguém que só quer ir lá conhecer o bebê, né? E muitas vezes as pessoas nessa visita visitam o bebê e esquecem que tem uma mãe ali acabada, né? Então, assim, se você for fazer essa visita, oferece uma ajuda, né? Então, fica com o bebê então para a mãe descansar, ou se oferece para fazer uma refeição para essa mãe, né? Existem vários grupos hoje em dia que divulgam isso, né? De se organizarem aí para fazerem a refeição para a mãe por um mês. Aí a mãe não tem que se preocupar nem com isso, né? Mas é aquela história da rede de apoio, né? Hoje em dia a gente tem isso num número muito pequeno, muito restrito aí, né? De possibilidades. Mas na prática, assim, voltando, né? Que a gente estava falando dessa história da imunidade. O recém-nascido que está sob aleitamento materno, ele tem a vantagem dos anticorpos da mãe. Então, até em situações como, por exemplo, tem um irmãozinho mais velho, e agora o irmãozinho vai para a escola, vai deixar de ir para a escola por recém-nascido não ter nenhum risco? Não, ele está recebendo o anticorpo da mãe, e a gente consegue controlar esse tipo de situação. Mas a criança que está na fórmula desde o início não tem essa mesma vantagem, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado a mais, né? Então, além disso, a questão da reserva, que eu falei. Um quadro respiratório num bebê de 3 meses provavelmente vai ser muito mais grave do que num bebê de 6 e assim por diante, né? Conforme a criança vai adquirindo resistência, né? Fica robusta, assim, ela tem reserva de energia, para ela chegar de um desconforto respiratório para uma insuficiência respiratória, se ela tem reserva, demora um pouco mais. Se ela não tem, pode ser muito rápido. Então, a gravidade fica aí. E quais são as doenças nessa fase inicial mais comuns? Você citou a bronquiolite, né? Com uma doença do vírus sincicial respiratório. Quais são as outras doenças no início aí do desenvolvimento da criança? No comecinho, assim, o que a gente se preocupa mais são com as doenças respiratórias pela falta de reserva, né? A bronquiolite não é só o sincicial respiratório que pode provocar, não. Outros vírus podem fazer a famigerada bronquiolite. Aqui o sincicial é o nosso maior vilão, porque ele é o que mais faz estrago e é o mais frequente. Mas na medida em que a criança começa a engatinhar, né, lá por volta dos 8 meses de idade, mão no chão, mão na boca, começam as viroses gastrointestinais, né? Então, a criança começa a ter mais contato com sujeiras e bactérias até benignas, vírus também, e aí vem os quadros gastrointestinais. Então, vômito, diarreia. E aí, na medida em que a criança começa a aumentar o potencial de socialização dela, né? Então, vai para a escolinha, vai para a creche, acaba frequentando outros grupos de crianças, surgem as doenças exantemáticas, né? Então, vem aquelas doenças catapora, sarampo, e conforme vai aumentando o convívio escolar, podem surgir as outras, né? Então, conjuntivite e todos os outros quadros respiratórios, pneumonias, otites, vai para natação, começa a ter esses quadros de repetição, né? Então, cada faixa etária tem, assim, a sua doença mais comum, mas todas elas são frequentes em todas as faixas etárias. Assim, o que preocupa mais são esses quadros respiratórios em bebês pequenos que evoluem com uma severidade maior,
E os quadros gastrointestinais em bebês pequenos também são muito graves porque eles evoluem rapidamente para desidratação. Então, por isso até que a gente fala, vacina do rotavírus, mas rotavirose não faz nada, né? Faz sim, bebê pequeno faz desidratação grave, né? Então, acho que até por ter esse olhar da UTI, né, a gente fica eu fico um pouco mais preocupada, um pouco mais receosa, porque eu vejo que chega num ponto muito grave, né, num ponto muito ruim. Então, existem sim complicações muito, muito severas de doenças simples, né? Então, uma pneumonia pode ser só uma pneumonia que você trata com antibiótico em casa, não, mas pode ser uma pneumonia que mata a criança, né? E às vezes o mesmo vírus que causou um resfriado comum vai causar uma insuficiência respiratória em outra criança. Então, a gente nunca negligencia sintoma de criança nenhuma, né? A gente entende que cada doença pode ter um leque muito amplo de manifestação. Pode ser uma bobagem? Pode, tomara que seja. Mas vamos ficar de olho, porque pode não ser. Né? A gente sabe que todas essas complicações a gente está sujeito aí. Coisa interessante, você comentou da desidratação, no caso das infecções aí do trato gastrointestinal. E é uma coisa que às vezes eu ouço as mães me perguntando, né? Doutor, mas eu tenho um bebezinho em casa, tá na fase de aleitamento materno nos primeiros meses, eu preciso dar água pro meu filho? De jeito nenhum. Conta um pouquinho dessa questão até quando tem que ser amamentado, quando que pode introduzir outros alimentos, água e tudo. Eu Porque as adoro mães que esse estão tema, ouvindo vamos isso lá. As mães ficam loucas, né? E tem sempre, com todo respeito à minha, mas tem sempre o palpite da sogra, né? Assim, a minha, graças a Deus, me privou disso. Mas tem duas situações nesse tema que eu acho muito importantes. Primeiro, que não existe leite fraco, né? Isso é uma falácia, é um absurdo, né? Não existe leite fraco e não existe pouco leite, né? Então, assim, o que existe talvez seja uma dificuldade na técnica da amamentação. Seja pela PEG inadequada, e aí o neném não pega direito, então o que está acontecendo? Ele tem alguma hipotonia, ele tem o freno lingual curto, exatamente. O que tem ali que um torcicolo congênito, o que tem ali que a gente tem que corrigir para que a amamentação saia de um jeito bacana, né? E não existe pouco leite, né? Assim, talvez a mãe não esteja com uma produção sensacional, mas a gente não tem como medir, não existe uma forma de você mensurar, né? Eu brinco que se pudesse, teria um termômetrozinho aqui que vai baixando, né? De quanto que o neném já mamou. Mas exato, né? Assim, tanque cheio, tanque baixo, né? Mas nessa situação, a gente tem que entender que assim, o aleitamento materno, a gente preconiza que ele seja feito em livre demanda. O que é o livre demanda? É o open bar. É o neném mamar o quanto ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, acredita-se que uma mamada bem servida dure algo em torno de 7 minutos. Mas poxa vida, meu bebê fica 40 minutos no peito. Talvez ele não fique 40 minutos mamando. Ele tá lá só sugando, chupetando, a sucção não nutritiva, né, que a gente fala. Porque a amamentação vai muito além da questão nutricional. A amamentação é o vínculo, é o aconchego, é a relação que ele tem com a mãe, né? Até outro dia ele estava ligado ali por um cordão, e aí, de repente, tiraram isso dele, né? Então, essa questão da proximidade, às vezes o neném quer ficar ali no peito para se sentir seguro. É a forma que ele tem de se reconhecer nesse mundão doido. Porque pensa, ele ficou 9 meses imerso ali numa banheirinha quentinha, onde tudo era escuro, onde tudo era quentinho, ele não tinha o menor esforço para se alimentar, passava tudo ali, sem que ele precisasse fazer nada, e de repente, de uma hora para outra, ele sente calor, ele sente frio, tem uma luminosidade, tem um monte de estímulo, tem gente falando com ele, tem a cólica do lactente, tem, assim, sensação de dor. E com tudo isso, assim, é na mãe que ele sente esse aconchego. Então, talvez, muitas vezes o neném fique ali no peito, de fato, sem querer eventualmente mamar. Mas, mesmo que ele fique sugando os 40 minutos, aí você fala, puxa, Bia, mas você falou que são 7 minutos só. Mas ele tá aprendendo, né? Eu brinco que o neném não nasce sabendo mamar e a mãe não nasce sabendo amamentar. Não é que ela virou mãe e pronto, ela ficou PhD naquele tema, né? Não é igual ao Discovery Channel, né? Que a girafinha nasce na savana e já sai saltitando. Não, é um aprendizado para ambas as partes. Então, às vezes, esse aprendizado é um pouco mais devagar e demanda um esforço das duas partes envolvidas, né? E aí, claro, no primeiro mês, o neném demora 40 minutos, meia hora para conseguir terminar uma mamada. E aí, lá pelo 3º, 4º mês de vida, ele vai ganhando potência, né? Ele vai ficando mais eficiente. Então, ele vai do 0 ao 100 rapidinho. A mamada vai durar seus 7 minutinhos, 10 minutinhos. Ele não vai ter tanta dificuldade mais em exercer, né? Porque ele adquiriu essa habilidade. Agora, esses 7 minutos, a gente costuma dizer que eles são necessários porque
O primeiro, não sei se vocês lembram disso, mas assim, o leite da amamentação, ele é tem o leite anterior e o leite posterior. O leite anterior, tenho certeza que vocês lembram, ele é só água e sais minerais. O leite posterior é gordura e proteína. Então, a gordura e a proteína que dão a sensação de saciedade. Mas às vezes o neném tá só com sede. Então ele vai lá, dá uma bicadinha no seio da mãe, tipo, tá um dia muito quente hoje, quero só tomar uma aguinha, dá licença, vou aqui, matei minha sede. Mas, putz, passou 10 minutos, deu fome, a fome bateu. Então, pera lá que agora eu vou mamar até chegar no leite posterior e me saciar. Só que daí deu meia hora, deu sede de novo. Só que pra quem tá de fora e que não entende essa situação, vai falar, olha, esse neném tá muito mamando muito, tá toda hora no peito, eu acho que teu leite é fraco. Eu acho que teu leite não tá sendo o suficiente. E aí fica, né? E aí naquela sensação da mãe, putz, mas será que é isso mesmo, né? Será que isso tá acontecendo? Dá logo uma fórmula para essa criança. Ou o neném acorda a noite inteira para mamar, mama de hora em hora, né? Acorda toda hora para mamar. Eu acho que o seu leite não tá sustentando. Dá uma fórmula que você vai ver que esse bebê dorme a noite inteira, né? E aí tem sempre o relato, né? Do filho da vizinha, do motorista, do Uber, que fez isso e deu certo. Aí você fala, pronto, agora tá tudo errado e eu preciso fazer igual. E essa é outra questão, né? Por que o leite da fórmula o neném dorme mais, né? Então, vocês sabem por quê, não? Tem alguma ideia? O leite da fórmula é o leite de vaca, né? Não é o leite materno. A digestibilidade é muito menor. Então. A digestibilidade do leite de vaca é muito pior. Então, o que eu falo no consultório é assim, os dois alimentam, porque, óbvio, a mãe que não tem a possibilidade do aleitamento materno, ela vai usar a fórmula como recurso, e que bom que existe esse recurso, né? Até porque nasce a mãe, nasce a culpa, né? Então, a mãe que não pode amamentar se sente menos mãe, se culpa, se cobra. Não é isso. A fórmula é um excelente recurso, mas quando ela é necessária, né? Então, quando a gente não precisa disso, não tem por que a gente lançar a mão disso. Mas eu brinco que o leite da fórmula a gente encara como se ele fosse uma feijoada. E o leite materno como se ele fosse um franguinho grelhado com salada. Então, os dois alimentam, os dois são nutritivos. Mas se você comer agora um franguinho grelhado com salada, daqui 20 minutos eu te ofereço um bombom. Brandão, você aceita um docinho? Opa, claro, vambora. Mas se você bater um pratão de feijoada, falar, Brandão, vamos comer uma sobremesa? Você vai falar, ixi, não cabe mais nada, tô muito satisfeito. Será? Pode mostrar. Ô, Ricardo. Mas vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil só. Depois do franguinho é mais fácil, essa sobremesa. Vai duas. Petit gâteauzinho. Vamos duas. Sempre. Mas se você mandar um pratão de feijoada, provavelmente o que você vai querer fazer? Deitar no sofá e dormir até babar. O franguinho grelhado com salada, você vai pra academia tranquilamente, né? Então, é essa sensação, assim. Por que o neném que bebe a mamadeira de fórmula à noite vai acabar dormindo mais? Porque ele tá lá ainda conversando com aquela fórmula para essa digestão acontecer. Então, assim, não é que é um leite mais forte, é que é um leite que demora mais para ser digerido. Então, a sensação de saciedade é um pouco mais prolongada, todas essas questões. Porque não existe uma maneira de você sintetizar o leite materno. Se pudesse, a pessoa estaria rica se conseguisse fazer. Então, é essa a situação. E em relação ao leite materno, ao leite da fórmula, né? Faz diferença em relação ao refluxo? Porque o refluxo é uma queixa muito comum, né? Nesse início aí da vida. As mães queixam bastante, né? Das crianças. Tem diferença de um para o outro? Como que é essa questão do refluxo? Depende. Na realidade, assim, uma das manifestações da alergia à proteína do leite de vaca é o refluxo, né? Uma das principais. Tanto é que hoje, quando a gente tem um fluxograma de doença do refluxo, a primeira hipótese é a gente descartar a alergia à proteína do leite de vaca, porque o neném pode não ter todo o quadro florido de APLV, né? Que a gente fala, tem sangue nas fezes, pronto, é APLV. Mas às vezes não tem essa manifestação e tem só o refluxo, isoladamente. Então, aí nisso sim a fórmula é um grande vilão. Mas a gente tem que lembrar que o refluxo, no primeiro ano de vida, ele é fisiológico, né? Então, todo neném, no primeiro ano de vida, tem um refluxo, algum grau de refluxo. Então, é como se a válvula que segurasse ali o leite dentro do estômago, ela nascesse incompetente. Ela vai aprimorando o funcionamento dela ao longo do primeiro ano de vida. Vai se fortalecendo ao longo do primeiro ano de vida. Então, se o neném ele enche o tanque além da tampa, né, é um mecanismo como se fosse uma garrafinha sem tampa. Você vai colocar o neném deitado antes desse estômago esvaziar, antes do leite seguir o seu trajeto, fatalmente esse leite vai voltar. O quanto volta e o quanto repercute é o que define conduta, né? Então, o neném que é o vomitador feliz, que a gente brinca, né? Que assim, que regurgita, que eventualmente faz alguns episódios de vômito, mas que isso
não repercute na vida dele, nem em termos de ganho de peso, nem em termos de infecções recorrentes, que faz otite, pneumonia, broncoaspira, broncoespasmo, segue o jogo. Mas na medida em que isso trouxer qualquer tipo de complicação ou de problema na vida dele, né? Então, acabar acontecendo de ter agravos de falta de ar, perda de fôlego, aí a gente tem que se preocupar. E o que mais que é comum nessa primeira infância, vamos dizer assim, né? Falou da bronquiolite, do refluxo. Quais são outras queixas comuns que as mães reclamam? Na prática, o que as mães tiram as noites de sono são as questões comportamentais. Então, criança que não dorme direito, né? Os pais se descabelam e falam, meu Deus, tem que ter um jeito dessa criança dormir melhor. Aos 2 anos de idade, as crises de birra, que os pais perdem a paciência também, né? E algumas outras situações, como, por exemplo, que eu falo sempre da comparação, né? O desfraude. Nossa, mas a filha da fulana já desfraudou, a minha ainda não, né? A questão da própria autonomia. Não sei quem já se alimenta sozinho, meu filho ainda não, como que eu posso desenvolver isso? Então, questões comportamentais são muito frequentes no consultório também, mas não exatamente como um problema, mas mais como uma orientação, né? Um direcionamento. Eu acho que esse é o papel do pediatra, né? A gente ter esse vínculo bom para você conhecer exatamente quem é a criança e quem é a família, né? Não adianta eu falar sobre a crise de birra numa criança, vamos falar um jeito bacana de abordar, se eu sei que eu estou diante de 2 pais que são extremamente permissivos, né? Ou o oposto, né? Que são extremamente austeros, que eu vou ficar lá dando murro em ponta de faca, falar, não é assim que é o correto. Então, essas são situações muito frequentes também. Falou a questão comportamental, tema polêmico que eu acho que é interessante. É chupeta. Ixi. Chupeta. Usa, Lá vem. não usa. Lá vem o otorrino coçando. O otorrino já, né? Você vê que eu fiz a pergunta pra cá, já olhando pra cá, assim, né? Tá com medo de responder aqui, ó, o olhar fuzilante, né? Bom, eu sou filha e irmã de psicólogos, né? Então, eu tenho muito essa questão de tentar respeitar as necessidades da criança e entender que é um mini ser humaninho ali, né? Então, a chupeta, ela vem, não por acaso, em inglês, o nome da chupeta é pacifier, né? Então, ela vem para você acalmar a criança. Então, na medida em que a gente tem a sucção como uma forma da criança se acalmar, se organizar e entender tudo aquilo que está acontecendo, não vejo problema nenhum da chupeta, do fundo do meu coração. Assim, eu entendo que é um tema polêmico, mas eu acho que a gente tem que saber usar. Então, inclusive nas crises de cólica, a gente tem na sucção não nutritiva um recurso extremamente válido para tentar amenizar a dor da criança. Agora, o que não é adequado é a gente usar a chupeta como muleta para tudo. Então, é aquela criança que chorou um pouquinho porque você colocou na cadeirinha do carro, chupeta. Ou a criança que fez qualquer manifestação de desconforto, chupeta. E aí fica igual a Meg Simpson, que fica lá com a chupeta o tempo inteiro na boca. Isso sim repercute de uma forma muito ruim, porque altera a arcada dentária, a musculatura orofacial. E aí eu tenho até medo da opinião do otorrino sobre o tema, mas eu acho que você falou de um uso racional, né? um uso racional, mas ponderado. Acho que vira uma droga viciante pros pais, né? Porque começou a chorar, ele aprendeu. Assim como a criança aprende, os pais aprendem que, né, quando começa a chorar, coloca a chupeta que para. É uma coisa imediata. Ó, vai lá, né? Não é mais comigo agora, né? Mas, inclusive, tem alguns estudos nos Estados Unidos que verificaram que o uso da chupeta para a criança dormir diminui o risco de morte súbita. Porque o neném que fica lá chupetando a chupeta, é como se ele mantivesse ali o limiar dele um pouco mais alto. Então, tem essa correlação. Então, assim, dá a chupeta para dormir. Aí tem pai que fala isso, né? Mas aí a criança perde a chupeta no meio da noite, ela chora, então não vou dar. Não existe essa necessidade de, assim, não é para forçar a barra e todo mundo oferecer chupeta lá desde a maternidade, né? Até porque tem a história da confusão de bico mais pra frente, né? O que é confusão de bico? É a criança que ela suga a chupeta e depois ela para sugar a chupeta e sugar o peito da mãe são mecanismos, são funções diferentes. Então, se ela tá muito focada em como sugar a chupeta, a hora que ela vai pro seio materno, ela se confunde e suga tudo errado. Então, a amamentação acaba sendo prejudicada. Mas, até mesmo como um bico complementar, a gente tem... eu, particularmente, né, não vejo problema em autorizar o uso da chupeta, contanto que seja um uso racional, parcimonioso,
Mas tem dia e hora para acabar, né? Tem o dia que você vai entregar a chupeta pro Papai Noel. Então, até os 3 anos de idade, a gente procura tirar todos os bicos. Não só a chupeta, as mamadeiras e etc. Eu acho perfeito, irretocável, assim. Tem algumas questões relacionadas ao bico que me incomodam muito, a chupeta, principalmente na criança mais velha, né? Ah, sim. Não é incomum chegar no consultório uma criança de 7, 8 anos de idade, 12, até mais 12 velha, anos, 12, 10, exato. 12 anos de idade, com uma chupeta na boca. E a mãe fala, ai, doutor, mas sem a chupeta ele... Não, peraí, tem um limite. Né? Que é Sim. como você Existe comentou. uma questão comportamental em cima Também. daquilo, né? E um ponto importante, nessa questão das alterações do desenvolvimento craniofacial na criança, né, da arcada dentária e tudo mais, O palato. parece muito dependente do tempo e do tipo de chupeta que é utilizado também. Hoje em dia tem uns modelos mais ergonômicos que propõem Ortodôntica. menor ortodôntica, aprovado pela Academia Americana de Ortodontia. Né? Então, assim, tem alguns dispositivos que teoricamente teriam um menor impacto, né? Mas tudo isso é difícil de ponderar porque você precisa acompanhar durante muito tempo, você teria que ter uma quantidade grande de crianças. Do ponto de vista até de desenvolvimento de um projeto de pesquisa, um desenho de estudo para você conseguir acompanhar isso de modo muito rebuscado, é complicado. Mas essa é a maior dificuldade Mas- da pediatria. É igual medicamento na pediatria, né? O que pode, o que não pode. Né? Ninguém testou efetivamente para poder te dizer se pode ou não. Você autorizaria colocar o teu filho para teste, né? Então eu brinco assim, às vezes as mães, outra dúvida frequente dessas que você me perguntou, muitas vezes as mães começam, depois que a criança dá um pouquinho mais de folga para a mãe, que sistematizou a rotina, a mãe conseguiu se organizar um pouco melhor, tirar um tempinho para ela, começam as perguntas assim, doutora, eu posso pintar o cabelo? Amamentando, né? Enquanto estou amamentando, posso pintar o cabelo? Algumas outras dúvidas são fáceis, né? Então, em termos, posso tomar tal remédio? Aí você consegue dar uma olhadinha, saber o que vai em bula. Ou a gente extrapola. Eu faço isso com a criança, então eu posso fazer durante a amamentação. Mas assim, eu não pinto o cabelo da criança para saber se eu posso deixar a mãe pintar o dela. Mas tudo isso é a grande dificuldade da pediatria. Assim, esses testes não são factíveis, né? Assim, não dá para eu falar assim, olha... A GO também, né? Exato, tipo, então vamos fazer o seguinte, pinta seu cabelo, continua amamentando e eu vou fazer um exame de sangue seriado no seu bebê. Você faria isso? Ninguém faria isso. Então é muito limitado. Mas você colocou um ponto que eu acho muito interessante também, né? Com todo respeito às profissões de vocês, eu brinco que pediatra é a profissão mais importante, né? Porque, igual você falou, a chupeta... Sem nenhum conflito de interesse, né? Zero, Sem um total de zero conflito de interesse. Mas, de verdade, assim, eu defendo isso com unhas e dentes, porque isso que você falou das alterações orofaciais em decorrência do uso da chupeta. Se você não tiver um pediatra bom para te orientar, essa alteração lá no futuro você não consegue corrigir, né? Assim como se você não tiver um pediatra bacana que te auxilie numa introdução alimentar adequada, em hábitos de vida saudáveis, você vai construindo doenças metabólicas que lá na frente você vai colher esses frutos e isso vai ser muito ruim. Então, assim, se eu entregar uma criança saudável e ela virar um adulto saudável, eu estou entregando um adulto sem muitos riscos para essa sociedade, entende? Tanto do ponto de vista cardiovascular, enfim, um adulto deslipidêmico. Aí você vai falar, putz, mas por que na infância não fizeram isso? Né? Uma criança que faz atividade física aeróbica com frequência, ela aumenta a capacidade pulmonar dela. Então, assim, é o adulto que lá na frente não vai ter tanto risco nesse sentido, né? Não é o adulto que não consegue subir um lance de escada sem ficar cansado, sabe? Então, essa brincadeira, assim, o pediatra, teoricamente, é a profissão das profissões médicas, a meu ver, a mais importante, né? Sem Assim, dúvida, tem uma importância. né? E Bia, você tocou num ponto que eu acho sensacional, assim, principalmente da interface que a gente tem otorrino-pediatria. A gente vê muito essa questão de, por exemplo, criança que é respirador oral, um franco respirador oral, uma criança que tem uma dificuldade, não respira pelo nariz, né, só respira de boca aberta, ronca durante a noite, fragmenta o sono. Uma criança que a gente brinca que é o peão do baú da felicidade, né? Roda, roda, roda a noite inteira lá à noite. E, frequentemente, assim, a criança está há meses dessa forma, já tentou tratar de diversas maneiras. A criança, às vezes, tem uma indicação cirúrgica até, e alguns pediatras ficam postergando. Não! Veja bem, isso aqui vai melhorar. Adenoide, não, adenoide, quando ele crescer, vai reduzir. Sim, mas você tem 8 anos de impacto, 8, 10 anos de impacto no desenvolvimento crâniofacial da criança, não tem como recuperar. Lá na frente você vai ter que fazer uma cirurgia crâniofacial extensa para conseguir recuperar o impacto que a criança teve lá atrás. Fora os outros impactos, que se é uma criança que não dorme direito, ela chega cansada na escola no dia seguinte, ela não aprende. Se ela tem um sono fragmentado, ela não tem uma secreção de GH bacana, então ela vai ter um crescimento impactado.
Assim, é todo um São vários, conjunto. né? Você precisa ter uma visão global da coisa para entender que, assim, pequenos detalhes importam, né? São questões... E aí que eu falo, a gente tem que dar o pitaco na vida da criança, no sentido de ter essa liberdade com a família, porque eu brinco, eu tô entrando dentro da sua casa, tô falando assim, ó, você vai, sei lá, tirar tal coisa da tua casa, porque tirar a televisão de dentro do quarto da criança, porque isso não tá deixando ela dormir. Ah, mas você que eu não quero saber, você vai tirar, eu vou ser o adulto responsável, né? Isso que eu falo sempre, assim, toda criança tem um adulto responsável por trás, que não por acaso leva esse título, né? Ele é o adulto da relação e ele tem essa responsabilidade, tem que exercer essa responsabilidade, né? Então, são essas orientações que a gente tem que saber olhar lá na frente, entender o sentido da coisa, né? Uma coisa, mudando de assunto. Dica. Um tema polêmico. Vamos para os temas Falamos polêmicos. poucos temas polêmicos Né? aqui, né? Conta pra mim uma coisa, calendário vacinal. A gente sabe que o Brasil, felizmente, é um país que disponibiliza um calendário vacinal via SUS bastante interessante, né? Com uma quantidade bastante bem ampla, né, de vacinas e tudo. Mas a gente tem opções privadas, né, clínicas de vacinação, com algumas vacinas que eventualmente não estão disponíveis via SUS. Sim. O que você acha disso tudo? O calendário vacinal do SUS é o suficiente? Vale a pena complementar com as privadas? Até que ponto? Você ficou preocupado que eu falei do planejamento financeiro, né? Com certeza. Tenho certeza que Eu você tô ficou notando aí, aqui. Das vacinas que são aplicadas, não existe diferença porque é feito em clínicas privadas, além da diferença do calendário, vamos dizer, né? Das vacinas, qualidade, das né? vacinas básicas. Então, temos vacinas que a mais no privado. Qual a importância delas? E se as que são feitas também no SUS, existe uma diferença? Sim. É isso que eu falo do planejamento, né? Antes da gente começar a acompanhar a criança, o bebezinho lá, porque no primeiro ano de vida as vacinas são muitas, né? A gente tem vacina praticamente todo mês, né? A gente faz um breve intervalo ali dos 7 aos 9 meses, que 7 meses não tem vacina, 8 também não, 9 retoma um pouquinho. Mas existe sim. Na realidade, assim, o calendário do SUS é excelente. Ele é maravilhoso. O que a gente tem na nossa rede pública é, assim, perfeito. Mas existem algumas vacinas que o SUS não contempla e que são muito importantes também. Então, exemplo é as meningos, né? A meningo B, que não tem no SUS, né? Em nenhuma possibilidade. E a ACWY. No SUS tem a meningo C só. E a ACWY tem uma dose isolada que estaria disponível. As demais vacinas, existem algumas diferenças. E aí eu coloco como uma superioridade relativa. Vou explicar por que isso. Um exemplo que eu dou é a vacina da pneumo. No SUS, a gente tem a pneumo 10 no calendário regular, que você recebe aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade no primeiro ano de vida, e depois um reforço com 12 meses. O que é isso, o pneumo 10? O pneumo 10 é a vacina contra o pneumococo, contra 10 subtipos do pneumococo, que é a principal bactéria que causa as otites, as pneumonias e etc. Na rede particular, essa mesma vacina ela é oferecida na forma de pneumo 13. Então, são 13 subtipos, né? E aí você pensa, poxa, Bia, mas é óbvio que a 13 é melhor do que a 10, né? Então, seria evidente você falar que a da rede particular é melhor. Mas eu costumo dizer que essa superioridade é relativa. Por quê? Não existem só 13 subtipos. Tanto que tem a pneumo 23, que você vai fazer mais pra frente em algumas situações. E eu não consigo garantir que se você fizer a pneumo 13, você não vai ter uma pneumonia, uma otite, pelo 14º subtipo, que não contempla nem a 10 nem a 13. Pelo menos você tira 3 da jogada. Né? Exatamente. Então é isso que eu falo, é uma superioridade relativa, né? Não dá pra falar, nossa, não tem nem comparação. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, se é uma possibilidade você fazer a melhor, né? Assim, a que teria então mais cobertura, faça. Se isso não vai impactar no teu orçamento a ponto de você não ter que vender teu carro para poder fazer a vacina, vambora. Mas se isso, de alguma forma, implicar num impacto muito grande no teu orçamento, então tudo bem, faça as do SUS, vamos de calendário do Ministério da Saúde, mas se organiza para que as que não estão nesse calendário a gente consiga fazer. Então, a gente faz tudo no SUS, o que não tem no SUS a gente faz no particular. Mas se você tiver condições, então, de fazer tudo no particular e aí ter essa superioridade, porque isso acontece com a vacina da pneumo, isso acontece com a vacina do rotavírus. E com a da meningite que eu falei, né? A ACWY e a meningo C. As demais vacinas são diferenças pequenas, né? Muitas vezes é a mesma vacina na rede pública e na rede privada.
Mas na rede privada você tem outras situações para oferecer essa vantagem, né? Então, vai na tua casa, a enfermeira que aplica tem um negocinho que não deixa sentir dor. Então, tem todas essas outras questões. Mas da vacina em si, são essas as diferenças. Então, o que eu costumo dizer assim, é um investimento, né? E é um investimento na saúde do teu filho, e isso acho que não tem preço, né? E aí eu até brinco, acho que seu filho vai ficar muito mais feliz se no final do primeiro ano de vida ele tiver um caderninho de vacinação completo, né? Igual álbum de figurinha da Copa, do que se ele tiver todo o enxoval dele da marca mais famosa, né? Então, assim, se for escolher direcionar o teu investimento no teu orçamento nesse primeiro ano de vida, eu iria por esse lado. Mas lembrar que é uma superioridade relativa, porque existe muito essa questão também, né? Doutora, mas eu tenho o calendário completinho, vacinei todas as vacinas da pneumo e ficou com pneumonia, então a vacina não presta? Não, não é assim, né? Não é isso que acontece. Até outra falácia, né? Mas tomou a vacina da gripe e ficou com gripe? Não, mas teve a forma leve da doença, né? Poderia ter sido pior, né? Então, as vacinas que não estão contempladas, você falou, é a Meningo B meningo B, e a a ACWY. e o rotavírus. O rotavírus tem uma diferença só. A da rede pública é a monovalente, é um tipo só. Tá? E na rede particular é a tetravalente, são 4. Já é uma diferença. Mas não existem só 4, né? Então, assim, existem muitos. E aí a vacina prioriza os principais, né? Os que estão mais disseminados aí. E aí é uma proteção maior. Então, assim, se você tem essa possibilidade, faça. Mas se você for vender a casa para poder fazer a vacina, não precisa disso. Vou passar perrengue. Segura a onda. Uma curiosidade. Sou apaixonado por praia, vocês sabem disso. Louco pelo Caribe. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Quando que eu vou poder levar o herdeiro pra praia? A partir de qual idade? Quando que eu posso Vamos levar lá. pra praia? Quando que eu posso usar protetor solar e repelente? Tudo isso junto, tudo junto e misturado. As companhias aéreas permitem que você viaje com recém-nascido a partir de 15 dias de vida. Então, a partir desse momento, vai que é sua, né? Só chama a gente junto que estamos dentro. E eu até brinco, assim, que na realidade a melhor fase para viajar com o bebê, com a criança, para ter menos dor de cabeça, é quando a criança ainda é um lactente, né? Porque você não precisa se preocupar com muita coisa. Você não precisa levar comida, não precisa se preocupar com nada, né? A criança tá no peito, você precisa trocar fralda. Fralda e pomada. E tá tudo certo. Nem pomada, né? Porque a gente não usa pomada. Não, né? olha só, conta aí então. Você não vai me colocar numa situação difícil aqui, porque, né? Tá aí o pai que troca a fralda. Me entreguei, hein? Mas, voltando só para sua pergunta, depois a gente entra nessa situação. Quando a gente tem a questão das viagens, depende de que tipo de viagem você quer fazer. E é até legal isso que você colocou, né? Que você é apaixonado por praia. Eu costumo sempre dizer que a criança, ela vem para a família, né? Então, a família não vai mudar os hábitos dela porque a criança tá ali. Se você é apaixonado por praia e costuma descer para a praia todo final de semana, você vai descer com seu filho todo final de semana. O que você vai fazer é um ajuste na tua rotina, né? Então, assim, o Ricardo tá me olhando desse jeito porque a gente não deixa as crianças esquiarem, mas tá tudo bem, né? Ele tá anotando tudo. Eu tô vendo que a hora que... Tomando nota aqui. Mas a questão se você tem essa situação dentro da sua casa, a criança vai se acostumando com aquilo e aquilo vai virar um hábito para ela também. Então, provavelmente, ele vai acabar ficando apaixonado por praia. Só que a gente tem algumas recomendações. Então, um exemplo, até os 6 meses de idade, principalmente porque a gente não tem todas as vacinas, a criança ainda não está com a imunidade 100%, a gente evita o contato direto com a areia da praia, que a gente sabe que é extremamente suja, né? Assim, tem xixi de cachorro, tem várias situações ali que deixam a areia muito potencialmente ruim para a criança. A gente também não deixa a criança entrar no mar, porque a água do mar também é imunda, né? Todo mundo faz xixi na água do mar, tem de tudo. Então, até os 6 meses de idade, a criança pode ir pra praia, mas ela vai ficar ali, no tapetinho dela, no guarda-sol, né? Não vai fazer o castelinho de areia que você conseguiria fazer com a criança um pouquinho maior. Agora, até os 6 meses, a gente também tem essa restrição do que usar na criança, né? Então, hoje em dia, existem alguns repelentes que são liberados a partir dos 3 meses de idade, mas protetor solar é só a partir dos 6 meses. Então, todas essas dificuldades no pacote acabam deixando a gente um pouco desestimulado a fazer esse tipo de viagem, né? Então, você vai falar assim, poxa, mas aí o que eu vou usar? Não, você vai usar aquela roupinha com proteção UV, chapéuzinho, né? Evitar o sol naqueles períodos mais críticos, né? Então, o sol somente antes das 10 ou depois das 4.
o repelente acaba tendo esse uso restrito, né? A partir dos 3 meses. Mas até mesmo em situação de viagem, assim, você vai viajar de carro. Beleza, teu filho e você no carro. Agora, no avião, pensa 2 vezes, né? O avião é um ambiente fechado, um monte de gente junto respirando o mesmo ar, com ar-condicionado que você não sabe que tipo de manutenção é feita, né? Então, a gente tem um monte de bicho em ar-condicionado que promove doença em criança. Acho que isso você sabe melhor do que eu, né? E aí, isso a gente acaba pagando o preço lá na frente. Então, viagens de avião, talvez tenham essa situação, né? Pra gente repensar. Mas pode ir pra praia tranquilamente. Depois dos 6 meses, aí a gente deixa pôr o pezinho na areia, pôr o pezinho na água do mar, com todos esses cuidados adicionais aí. O início do tratamento, como você falou, né? Da vitamina S. Da vitamina S, exatamente. Contato com a sujeira, contato com... Vai pra areia, vai. Vai pôr areia na boca, vai. Ah. Bom, estamos chegando já na parte final do programa de hoje. Sempre no encerramento do programa, a gente tem uma última parte, que é o Causos do Doc. A gente pede ao nosso convidado contar alguma situação icônica, engraçada, interessante, alguma história, de algo interessante que tenha acontecido aí na tua prática médica. Então, se tem alguma ideia legal aí, alguma Olha. história interessante. Da pediatria devem ter muitas, mas conta pra gente então. Fala, Doc. Fala, Doc. Assim, uma história engraçada recente que aconteceu, eu acho que vale a gente colocar mais para falar da importância da comunicação bem feita, né? Então, tem uma frase muito bonita que me disseram uma vez, que é a responsabilidade da mensagem do comunicador, né? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Exato. E eu acho que na pediatria isso é fundamental, porque se eu não me fizer entender, o erro que isso pode acarretar é muito, muito significativo, né? O impacto na criança, uma responsabilidade muito grande, né? Acho que até por isso, talvez, as consultas pediátricas são mais demoradas, né? Eu preciso coisa ter certeza que muito- aquela mãe entendeu Uma informação muito mastigada, né? Traduzir, checar, né? É uma consulta que Exato. às vezes leva 2, 3 vezes o tempo de uma consulta médica habitual, né? É difícil a gente ver uma consulta de pediatria bem feita com menos de 1 hora, Menos de 1 uma hora hora, e 15, 1 hora e exato. meia às vezes. E nessa situação eu preciso ter certeza que o que eu tô falando a pessoa tá entendendo e retomar, enfim, né? E aí um caso breve, assim, recente, em algumas situações, algumas doenças existem por questões de consanguinidade, né? Quando existe um laço sanguíneo aí, a mãe e o pai serem da mesma família, né? E aí eu achei curioso que recentemente eu estava dentro dessa situação. Nisso te contei que eu perguntei para a mãe da criança, né? E você e o pai da criança, né? Vocês têm algum grau de parentesco? E ela me respondeu, claro, doutor, ele é meu marido, é óbvio que a gente é parente. Aí, Bom, vou dizer que tá errado, né? aí eu falei, veja, né? Faz sentido, faz Faz sentido. sentido. Você achou que era amante? Marido não é parente, né? Aí eu Exato. parei e pensei, vamos reformular a pergunta. Não, veja bem, vocês são primos, né? Então, Antes de vocês casarem, já tinham Já algum tinha alguma laço, coisa, né? Algum vínculo então parentesco. é só isso mesmo, assim, para sintetizar o quanto a gente precisa de fato se fazer entender. Então, assim, o que eu tô perguntando, você tá entendendo? O que eu te orientei, você realmente compreendeu? Então, às vezes até falo, então explica a minha receita, explica o que eu acabei de te falar, né? Olha, eu tenho um breve caso para complementar que, assim, me marcou muito também. Uma paciente, uma vez eu prescrevi tratamento, uma lavagem nasal, seringa. E eu falei, olha, Ixi, a ela senhora usou vai agulha. pegar uma seringa pequena, vai lavar o nariz da sua filha e tal, tantas vezes por dia, orientei tudo de certinho e tal. Achei que tinha feito compreender. Bom, aí, consulta de retorno. E aí, mãe, tudo bem? Tudo jóia? Como é que tá a fulaninha? Tem conseguido fazer a lavagem? Doutor, eu não sei quem foi o louco que inventou essa tal dessa lavagem nasal. Isso é um absurdo. Tentei umas 2 ou 3 vezes, mas doía muito, porque eu não conseguia deixar parada. A agulha espetava o nariz da menina. Eu falei, que agulha, mãe?
Não, a agulha da seringa, quando eu ia lavar, às vezes espetava. Isso, pelo amor de Deus. Não tem agulha nessa história. Tá escrito seringa, pra lavar com a seringa, não com a agulha. Não com a agulha, Pelo né? amor de Deus. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Essa história da responsabilidade da comunicação médica, né? Tem um caos muito engraçado também, muito antigo, que confesso que não sei nem se foi fato ou se é só anedótico, né? Mas onde a gente ouviu falar seria fato, de um senhor que tinha já, acho que 7 ou 8 filhos, muito humilde, tinha 7 ou 8 filhos. E naquela orientação, né, de planejamento familiar, né, mesmo que um pouco tardio, depois de 7 ou 8, né, um esforço da equipe de saúde de família em tentar evitar que isso acontecesse, foi orientado o uso de preservativo, né? Olha, se eu precisar usar camisinha e tal, né? Beleza, explicaram para ele, vamos tentar assim. Aí a esposa dele engravidou de novo, né? Aí falou, pô, mas combinou, conversou, né? Falei assim, o senhor tava usando? Tá, tô usando direto, só tirava pra fazer xixi pra namorar. Ai, Bom, exatamente como eu te falei, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então a gente, como médico, né, a gente tem essa obrigação de orientar, saber se o nosso entendeu aquilo, a mensagem que a gente está tentando transmitir, será que ela foi captada? Será que foi entendida? Está sendo, ela vai ser aplicada? Às vezes o paciente ele não executa, não é porque ele não quer, porque ele não compreendeu ou como é a importância daquilo. sim. Né? Então, não é uma questão muito simples, né? Eu falei assim, é claro que a gente é parente, né? Mas a ideia da mensagem é exatamente a mesma. E por mais que a gente se esforce, a gente vai ver que isso toda hora, algum momento, a mensagem não chega lá daquele forma jeito. como gostaríamos. Exatamente. Legal. Bia, só tenho a agradecer a você por ter participado desse bate-papo maravilhoso. A gente aprendeu bastante. Eu acho que todo mundo que está em casa também deve ter aprendido bastante. Tem muita informação legal. Eu tinha que ter aprendido isso antes de ter os filhos, já ia dar menos É. trabalho. Ia poder exigir algumas coisas, né? Essa história da viagem pra praia, tal. Tá tarde. É, Tarde agora demais. já é tarde demais. Foi muito bom. Obrigado pela visita, estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Nossa gravação aqui na Clínica Raise e a Bia da equipe aqui da clínica também. Obrigado a todos vocês que estão vendo, nos acompanhando, nos assistindo. Semana que vem temos mais um episódio. Acompanhem para ver, temos novidades legais aí. A agenda tá cheia. Se vocês tiverem sugestão de temas, mandem pra gente. A gente quer saber que vocês estão curiosos. Vamos tentar trazer sempre aquilo que interesse de conhecer. Com certeza. Nós vamos deixar aqui embaixo o card do nosso Instagram. Então manda lá no DM pra gente a sugestão de algum tema, de algum profissional que você gostaria de assistir aqui com a gente. Né? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com todo mundo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que têm um bebê chegando aí na área, né, para que essas informações possam alcançar o máximo de pessoas possível. Obrigado, Bia. Obrigado, Ricardo. O Fala Doc volta semana que vem.